Santuário de Fátima acaba de editar mais um tomo da documentação crítica de Fátima. Trata-se do tomo terceiro do terceiro volume, que recolhe toda a documentação produzida entre 6 de agosto de 1920 e 2 de maio de 1922. Como é sabido, desde 1992 já foram publicados os seguintes volumes. O primeiro volume insere todos os documentos relacionados com os interrogatórios oficiais e particulares feitos aos videntes. O segundo volume inclui toda a documentação do chamado processo canónico diocesano de Fátima. O tomo terceiro do terceiro volume, agora editado, que abrange o período já indicado, inclui um total de 228 documentos. A grande maioria dos documentos editados neste tomo, 41,7%, é do Arquivo Formigão, das religiosas reparadoras da Nossa Senhora das Dores de Fátima. Total de documentos editados nos 5 tomos, 872. Desde o princípio do santuário e das aparições, foi sempre preocupação do primeiro bispo da diocese, dos outros bispos, dos reitores do santuário, ao longo do tempo, coligir, guardar toda a documentação que dissesse respeito às aparições, ao santuário, à vida dos videntes e assim por diante. Mas depois, na preparação do cinquentenário das aparições de Fátima, que foi em 1967, resolveu o bispo da Diocese Restaurada, o segundo bispo da Diocese Restaurada, que foi Dom João Pereira Venâncio, de iniciar uma publicação crítica sobre os documentos de Fátima. Essa documentação ainda esperou por bastante tempo até ser publicado o primeiro volume de 5 que já foram editados, o primeiro volume em 1992. Esta coletânea de documentos
editados com todo o rigor científico e crítico, está, portanto, à disposição de todos os investigadores e, eventualmente, de outras pessoas que queiram conhecer essa documentação. Resolveu-se começar precisamente por um volume que inclui todos os interrogatórios que foram feitos aos videntes de Fátima, à Jacinta, ao Francisco e à Lúcia, a partir logo das primeiras aparições. Cerca de maio de 1917, finais de maio, começaram a ser feitos interrogatórios pelo pároco, pelo Dr. Manuel Nunes Formigão, que se interessou por este assunto, e assim por diante, até 1919. Esse foi o primeiro volume que foi publicado pelo Santuário de Fátima, com toda essa documentação. Posteriormente, resolveu-se publicar um documento, um dossiê, um conjunto de documentos que foi o processo canónico diocesano de Fátima. Esse processo foi iniciado pelo primeiro bispo da Diocese Restaurada, que tinha regressado, ou melhor, que foi nomeado bispo em 1920, e a partir desse momento interessou-se por fazer um processo, até porque esse processo era importante para que ele pudesse depois fazer uma declaração de credibilidade, assim como foi. Esse primeiro bispo foi o bispo Dom José Alves Correia da Silva, portanto, que entrou na Diocese em 1920 e depois fez a sua declaração numa provisão, numa carta pastoral, em outubro de 1930. Portanto, esse processo, esse segundo volume desta documentação, foi publicado, portanto, desde 1922 até 1930, com todos os documentos relacionados com esse processo. Depois, um terceiro volume, que foi publicado, resolveu retomar-se toda a documentação, excluindo os interrogatórios e os outros documentos que já tinham sido publicados nos outros dois, resolveu-se começar desde o princípio a publicar todo e qualquer documento, todo e qualquer artigo, carta, correspondência, enfim, todas as outras coisas que foram publicadas desde 1917 até 1918. Foi o primeiro ano, até ao fim do primeiro ano das aparições de Fátima. O segundo tomo deste terceiro volume incluiu toda a documentação que foi publicada desde 1918, desde maio de 1918 até agosto de 1920, precisamente a vinda desse bispo Dom José Alves Correia da Silva para Leiria, para a Diocese de Leiria. Depois foi publicado agora, recentemente, foi o terceiro tomo deste terceiro volume, que inclui todos os documentos desde agosto de 1920 até maio de 1922. Porquê esta data? Porque foi precisamente o ano em que a Capelinha das Aparições, que era uma capelinha que tinha sido construída a partir de 1919, essa capelinha foi dinamitada por pessoas desconhecidas, mas mais ou menos ligadas à maçonaria, conforme, enfim, temos indícios, mas sobre esse assunto, portanto, temos de ser realmente prudentes, porque não se sabe exatamente quem foram as pessoas, ou melhor, há nomes, mas de qualquer modo ficam conforme aparecem nos documentos essas indicações. Portanto, e foi também nessa data que o bispo, perante essa dinamitação e vendo a afluência do povo continuamente, deu início ao tal processo diocesano das aparições e reconstruiu a capelinha e assim por diante. Agora, o próximo volume que vai ser publicado será o primeiro tomo de um quarto volume, isto é, sexto em ordem de publicação,
e que terá eventualmente, portanto, um período, vamos reparti-los, esses volumes, até 1930, começando precisamente em 1922, altura em que, em outubro, começou a ser publicada A Voz da Fátima, que é um mensário que ainda hoje se publica no Santuário de Fátima e vai fazer 1000 números no próximo mês de janeiro, em 13 de janeiro do ano de 2006. A respeito deste volume, são publicados 198 documentos, salvo erro, com a documentação que é do período, portanto, da dinamitação da capelinha, do processo canónico, mas os documentos relativos a esse processo já não são publicados, são simplesmente referidos, e contém também algumas novidades. Por exemplo, contém as primeiras cartas que a irmã Lúcia escreveu quando foi para o Instituto Vanzeler, que se designava habitualmente por Asilo do Vilar, na cidade do Porto, onde ela fez a sua educação e que começou a escrever as primeiras cartas à sua mãe, que são publicadas neste volume também, que agora saiu. Publica-se também um documento muito curioso e muito importante, que é a primeira memória, se assim podemos lhe chamar, escrita, autógrafa, isto é, escrita pela mão de Lúcia, que nessa altura ainda era jovem, no Porto, sobre os acontecimentos de 1917. Aparição por aparição, é muito interessante a maneira como ela descreve os acontecimentos que ela viveu juntamente com os seus primos Francisco e Jacinta. Este é um dos elementos muito interessantes. Também este volume contém a documentação, a primeira documentação relacionada com o ordenamento aqui deste recinto, deste santuário, que começava a crescer. O Sr. Bispo interessou-se também, logo, vendo pessoalmente a credibilidade dos acontecimentos e da seriedade destes factos, e ele começou imediatamente a fazer as suas providências para que este lugar fosse de facto um lugar de acolhimento. Construíram-se os primeiros planos de urbanização, fizeram-se os primeiros planos de urbanização, fizeram-se os primeiros estudos para a edificação de alguns edifícios pastorais, que deram depois origem às casas hoje denominadas de Nossa Senhora das Dores e Nossa Senhora do Carmo, também um albergue para os doentes, depois um pavilhão para os doentes junto da Basílica, que entretanto foi inaugurada em 13 de maio de 1928, já portanto mais tarde. Tudo isso dos primeiros tempos até portanto a seguir a maio de 1922 são publicados, vão continuar a ser publicados esses documentos que já fazem parte deste terceiro volume. É isto que o Santuário, portanto, tem procurado fazer. Os trabalhos são feitos no chamado Serviço de Estudos e Difusão, SESDI, que está sob a minha responsabilidade. Tenho uma equipa que trabalha comigo, tenho também acima de mim, e eu estou incluído também nessa comissão científica que foi constituída pela Universidade Católica Portuguesa, pelo Centro de Estudos de História Religiosa. Esta comissão, portanto, patrocina cientificamente esta publicação com todo o rigor. Não são simples publicações a ser feitas sem cuidado, mas procuramos cuidar muito seriamente de toda a documentação, segundo a ortografia da época, não interferimos, a não ser em pequenas coisas que houve lapsos da parte das pessoas que escreveram, e nós, incluindo essas intervenções que fazemos por colchetes, portanto, por parênteses retos, para referir exatamente
que aquilo que está publicado é autêntico. Eu aproveitava para fazer aqui um apelo a todos os espectadores da Canção Nova para repetir um apelo que eu já tenho feito em outras circunstâncias. Certamente que haverá muita gente por esse mundo além, e principalmente aqui em Portugal, que ainda tenha documentos dessas épocas recuadas, desde 1917 até à atualidade, mas sobretudo desde 1917 até o ano de 1930. Também existem certamente muitas pessoas que ainda têm coleções de cartas que foram escritas pela irmã Lúcia para os mais diversos destinatários. O santuário, portanto, tem interesse em colegir, para completar a coleção de todos os documentos relacionados com as aparições, com o santuário, com a irmã Lúcia, de tal maneira que, pelos originais, pelas cópias, ou enfim, por qualquer outro meio, nós tivéssemos conhecimento desses documentos. Naturalmente, pois seria muito interessante que esses documentos, nos seus originais, pudessem ser arquivados no Santuário de Fátima, nos arquivos do Santuário de Fátima, o arquivo histórico. Mas isso também não é exigido. É um pedido que eu faço em nome do Santuário, em nome dessa comissão, para que todas as pessoas que tenham conhecimento desses documentos antigos nos forneçam ou os originais para que nós depois possamos fazer fotocópias, ou então as próprias fotocópias, de modo que depois nós entremos em contacto com essas pessoas para sabermos também o enquadramento desses documentos. É um apelo que eu faço aqui com muito interesse, de tal maneira que possamos, a pouco e pouco, embora o facto fundamental das aparições seja digno de crédito, as crianças viram mesmo Nossa Senhora, de quem receberam uma mensagem, mas de qualquer modo é conveniente, é mesmo necessário que haja um maior número de documentos relacionados com esse assunto e também na eventualidade de algum dia poder vir a ser iniciado um processo de beatificação, por exemplo, da irmã Lúcia, que nós possamos já estar preparados para isso. Obrigado a todos e por aqui saúde todos os espectadores da televisão Canção Nova. Para mim, Fátima será sempre um lugar de paz, de amor, de santidade, onde eu me sinto muito bem. Sou muito feliz em Fátima. Eu penso que esta mensagem que Nossa Senhora nos dirigiu, que é uma mensagem eficaz, porque se nós a realizarmos, obtemos os efeitos, os frutos que nós desejamos. Portanto, temos que confiar que com o nosso sacrifício, com a nossa oração, nós alcançamos aqueles dons, aqueles frutos que necessitamos. Por exemplo, o Francisco, a Jacinta e a Lúcia perceberam isto, faziam pequenos sacrifícios. Eles ofereciam comer que levavam para o almoço, coisas pequeninas, ofereciam por sacrifício. E foi esse sacrifício, foi esse esforço, foi essa oração do terço que eles usavam, que depois alcançou, tudo isso que alcançou para o mundo e para a Igreja, os efeitos que nós todos queremos alcançar. Por isso, eu julgo que esta mensagem de Fátima, que é uma mensagem evangélica, continua hoje muito atual. Fátima não perdeu nada da sua atualidade. Já foi quase há um século, já decorreram quase 100 anos, mas através da vida do Papa João Paulo II, podemos dizer que a mensagem de Fátima reviveu. E é interessante que o atual Papa
Papa Bento XVI, já esta semana em Roma, se referiu à mensagem de Fátima e pediu para nós acolhermos como uma mensagem atual. Por isso, vamos procurar viver hoje, esta mensagem, neste dia 13 que estamos a viver, todos nós devemos criar dentro de nós esta disposição para acolhermos esta mensagem de Fátima. Eu penso que temos razões para ter esperança. Nos últimos dias, milhares de homens e mulheres, sobretudo jovens, percorreram centenas de quilómetros a pé para estarem aqui em Fátima. Eu encontrei, no Alentejo, no sul do país, centenas de peregrinos a pé que vieram para estar aqui hoje, no dia 13 de maio, em oração. Eles dão-nos um exemplo deste cristianismo vivo, peregrinante, alegre, entusiasta, como Nossa Senhora nos pediu. E é importante este testemunho para o nosso tempo. O nosso tempo é um tempo que precisa de testemunhos fortes. Estamos num tempo em que parece que as pessoas só se preocupam com ter coisas, de comer bem, viver bem, divertir-se, ter dinheiro. Isso não dá felicidade. Devemos ser verdadeiros, não dá felicidade. E então é preciso que nós, que temos fé, demos este testemunho ao mundo de hoje. Precisamos de dizer a felicidade também está em utilizar as coisas deste mundo, é evidente, mas não está aí. Está na paz de consciência, na libertação do mal, no amor, na adesão a Jesus Cristo, na fraternidade entre os homens, no saber dar aos outros e não viver no egoísmo. Isso é que é a felicidade. E nós aprendemos a mensagem de Fátima a criar um mundo novo. E neste mundo, que é um pouco desorientado e inquieto, os cristãos, os católicos, os crentes, aqueles que vêm a Fátima, devem dar este testemunho. Foi-me pedido que eu desse uma bênção a todos os telespectadores da Canção Nova. Faço com muito gosto para que Deus Nosso Senhor e a Santíssima Virgem possam acompanhar toda esta atividade, não só, portanto, das pessoas que estão com a televisão Canção Nova, mas também todos os seus espectadores. Então eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.